Quero conversar com você nesse vídeo sobre a situação do São Paulo, à luz do que foi essa partida, sim, contra o Fluminense, mas muito pouco sobre essa partida, né? Essa partida apenas serve para que a gente reflita sobre o que vem sendo o tricolor dentro de campo depois que conquistou a Copa do Brasil, né? Praticamente o São Paulo decretou que não precisava mais lutar por nada no Brasileirão, né? Absolutamente nada. E aí, evidentemente, o perigo de se não lutar por nada, né, decretar, né, que não se está lutando por nada, é o time morrer dentro de campo, é o time virar um deserto de ideias completo dentro de campo, e é o que está acontecendo com o São Paulo. Deixando claro, né, ganhou fora de casa, não, vai terminar o Campeonato Brasileiro sem nenhuma vitória fora de casa, é um horror, é um absurdo, mas vamos lá, né. Olha só, o que eu quero falar com vocês mesmo aqui é sobre esse processo de reformulação no Tricolor, né, o clube hoje assim, vive aí um momento de glória depois da conquista da Copa do Brasil, né? Então eu quero falar dessa reformulação e para isso eu preciso voltar ao jogo, mas não para analisar o jogo, mas para tocar em alguns aspectos ali daquela partida. Vamos lá. Primeira delas, assim, fazendo até assim, quase uma ressalva, quase abrindo parênteses, né? Na minha opinião, o Gabriel Neves foi mal expulso pelo árbitro, mal expulso. Mas eu fico aqui tentando pensar até que ponto ele não poderia contribuir um pouco mais para permanecer, já que ele foi a campo, inclusive, ali, né, provavelmente para ser testado, digamos assim, né? Em teoria, né, porque na prática não é isso que está acontecendo. De qualquer maneira, eu lamento que o Gabriel Neves tenha sido expulso, por quê? Porque ele raramente recebe a oportunidade, teve uma oportunidade para jogar e não conseguiu terminar o jogo, né? Gente, eu fico pensando na torcida do São Paulo, né, que é uma das torcidas mais generosas que nós temos no futebol brasileiro. Temos algumas aqui no Brasil, a do São Paulo é uma delas, né? Muito generosa. E depois que a equipe conquista a Copa do Brasil, é impressionante, qualquer joguinho, gente, meia boca, os torcedores lotam o Morumbi, né, para agradar, acariciar, afagar a sua equipe do coração, né? Afinal de contas, não, o torcedor não está vivendo agora um momento aí de satisfação, né, que não é tanto assim, que se coloca no lugar de muitos anos aí em que a satisfação se resumiu ali no caso a conquista do Campeonato Brasileiro na época do Crespo, né? Então, vamos lá, tudo bem, tá perfeito, mas tudo tem limite, né, gente? Tudo tem limite. Vendo aquela partida contra o Fluminense, eu ficava aqui a pensar até que ponto os torcedores vão continuar a ir a campo, lotar o Morumbi, sendo que eles sabem perfeitamente que a equipe já desistiu completamente do Campeonato Brasileiro, né? Tá muito sofrível ver o São Paulo. E foi impressionante como o São Paulo foi uma equipe horrorosa contra o Fluminense, né? O São Paulo teve 4 finalizações na partida, o Fluminense teve muito mais de 20. O São Paulo vai a campo para até mesmo fazer testes sobre alguns jogadores, porque o Dorival ele quer fazer alguns testes aí, e a pergunta que eu faço é o seguinte: por que precisa testar um jogador como o David? Ele já sabe quem é o David, como joga o David, o que é o David, enfim, pelo menos um desenho para piorar muito mais as coisas. O David entra ali na direita, evidentemente que não ficou jogando ali na direita o tempo inteiro, mas ele entra na direita, o que é pior, o que é mais absurdo, porque o David ele não sabe o que é setor direito, né? Ele não consegue jogar absolutamente nada naquele setor, né? Então um pouco no outro tá jogando alguma coisa, mas enfim. Enfim, precisa testar o David? De verdade precisa, né? Claramente, notoriamente no segundo tempo, quando o Dorival manda alguns jogadores a campo ali que a gente não costuma ver muito no São Paulo, também estava testando esses jogadores, né? A questão é, esses jogadores eles vão ser realmente incorporados, vão ser utilizados, esses jovens, né, que ele levou a campo? Por que se não vão ser utilizados? Por que então eles receberam esse teste? Por que não testar um Alan Franco, por exemplo, até para sabermos definitivamente o que é esse jogador, o que é esse jogador no momento, se ele vai ser importante para o tricolor na continuidade, na sequência ou não? Por que não o Alan Franco, né? Por que não testar, por exemplo, por que não mandar a campo o Jason Mendes, né? Por que não levar a campo, por exemplo, um jogador como o Valse, meus amigos? É isso mesmo, que foi para o banco de reservas. Por que o Valse não pode entrar numa partida dessa para ser testado, para que as pessoas percebam se ele ainda tem bola para seguir no São Paulo ou não, né? Por que eu estou falando isso? Porque a reformulação no São Paulo, ela, pelo menos na ideia, ela tenderá a ser muito séria. O Dorival quer trabalhar com um tal do elenco curto, né, com 28 jogadores. Na minha opinião, se for decretado que de fato serão 28 jogadores, acho que podemos até falar em 30, 31, costuma ser normal isso aí, passar um ou dois, né, da lista, né. Veja, tem tudo para dar errado, né. O Palmeiras é uma equipe que adotou o elenco curto, né.
Ora, o Palmeiras está disputando aí o título brasileiro. Mas não foi por causa da adoção do elenco curto. Foi por causa de várias circunstâncias que se colocam ali no Palmeiras que facilita tudo para o Verdão. Tudo é muito facilitado para uma equipe que está acostumada a ganhar títulos importantes aí recentemente, né? Não foi por causa do elenco curto, muito pelo contrário. O Palmeiras teve muita dificuldade, inclusive, para chegar à liderança do Campeonato Brasileiro em virtude de ter um elenco curto o tempo inteiro sendo praticado ali como ideia pelo seu técnico ali, o português, né? Então, o que ocorre, né? O Abel Ferreira, o que ocorre? A ideia de elenco curto é uma ideia errada, só que não tem ninguém para chamar o Dorival e ter uma conversa com ele, trocar uma ideia com ele e falar, Dorival, isso é um erro. Só que dentro desse elenco curto, o Dorival quer, portanto, 28 jogadores. Se isto for levado a cabo, o São Paulo vai ter que mandar embora do elenco atual, no mínimo 11, 12 jogadores, gente. Sem contar alguns moleques que estão chegando e que provavelmente também não vão ser utilizados. E aí eu fico pensando, por que colocou o Willian para jogar se não vai contar com o Willian na próxima temporada, né? Porque tem algumas coisas já estão resolvidas. Esse é o problema, né? Não vai contar, por exemplo, com o Egson, não vai contar, por exemplo, com o Luan, né? E aí tem essa questão do Ferreirinha. O Luan é importante hoje para a gente entender como o São Paulo está errando na questão Ferreirinha. Eu quero falar da reformulação do elenco, mas também da gestão em torno da contratação ou não contratação do Ferreira do Grêmio, tá? O time absolutamente não jogou nada, não conseguiu jogar nada contra o Fluminense, porque também parecia feliz, tranquilo, já ganhamos a temporada, para que a gente precisa jogar e tudo mais. Ora, a meu ver, o São Paulo está perdendo uma grande oportunidade neste momento, que poucas equipes têm, que é começar o seu planejamento muito mais cedo do que as demais. Quanto mais tempo o São Paulo tem para planejar, melhor. Por que o São Paulo pode fazer planejamento agora e o Corinthians não pode, e o Palmeiras não pode, e o São Paulo e o Flamengo não pode? Porque, em teoria, essas equipes estão brigando por alguma coisa na competição. E é aquele jogador, por exemplo, que tá lá jogando, dando um duro dentro de campo, e pensa assim, pô, mas os caras vão mandar embora, tal, não sei o quê. Pode afetar o moral do elenco. Mas no caso do São Paulo, não. Então o São Paulo é um raro caso de equipe que pode ter a sua reformulação sendo praticada muito antes do fim da temporada. Gente, quem consegue fazer isso ganha muito na temporada seguinte. E o São Paulo está desperdiçando essa grande oportunidade aí de se colocar à frente dos demais, né? Por quê? Primeiro que essa questão da reformulação, isso tem que ser feito muito mais rapidamente, né? O São Paulo não está conseguindo, tá assim, penteando várias possibilidades aí, mas não vai atrás de ninguém, na verdade, de ninguém, nenhum jogador, né? O Ferreirinha se enquadra aí como um grande exemplo disso aí, mas tem também outras situações aí, né? Tem a situação dos jogadores do América, né? O Emiliano Martinez, tem também o próprio Mastriani, né? Que já não deve chegar no São Paulo, porque o São Paulo acha que o jogador o jogador não quer jogar no São Paulo, né? O Mastriani não quer jogar no São Paulo porque não quer ser reserva. Vai contar outra, porque essa aí não pega pra ninguém. O Mastriani é um jogador que certamente jogaria no São Paulo. Eu tenho certeza que aceitaria jogar no São Paulo. E a questão não passa pela reserva, passa pela oferta que você faz para que o jogador aceite jogar no tricolor, ainda que seja para ficar um bom tempo na reserva. Porque é assim. O jogador ele coloca um problema para que os dirigentes coloquem um valor a mais para superar o problema. Eles não colocam o valor a mais porque eles não têm, gente, não tem. É impressionante. Parece que eles não sabem ser dirigentes, não sabem fazer o básico, né? Então, tá com dificuldade de perder esses jogadores, de contratar esses jogadores, pode perder esses dois jogadores aí até para os rivais, né? Agora também pode perder o Ferreirinha. Pode perder o Ferreirinha para os adversários, né? Por quê? Porque a gestão em torno dessa contratação é uma das piores possíveis. Pensando na reformulação novamente, né? Novamente. Se estamos falando de 28, 29, 30 jogadores, né? Tem uma agravante muito séria. Não estamos contabilizando jogadores que eventualmente possam chegar. Porque falaram que teriam dois jogadores que chegariam para ser titulares, né? Até hoje nada. Parece que é fácil, assim, na hora que você quer, você vai lá e contrata, né? Por isso que tem que fazer isso agora, né? Outros jogadores que também o São Paulo está de olho, que pode... Se o São Paulo realmente fizer a contratação, né, de uns 5 jogadores, aí eu presumo que pelo menos uns 15, 16, 17 jogadores deixem o elenco do São Paulo. É muita coisa, gente. É uma reformulação gigante que vai mandar embora, inclusive, muitos jogadores aí que a torcida gosta, como estava falando um amigo meu lá do São Paulo, né? Ligado ao São Paulo. Então, esse é mais um motivo para o São Paulo trabalhar esse planejamento agora, algo que a equipe não está conseguindo fazer, porque os seus dirigentes realmente não têm muito conhecimento, não. Esse negócio de elenco curto, ele é grave. Agora, se nós associarmos a ideia do elenco curto à reformulação do elenco, a coisa fica ainda muito mais complicada. Por quê? Porque a gente vai perceber que tem alguém dirigindo o processo. Quem? O técnico Dorival Júnior. Se o Dorival sai do São Paulo depois de 3 ou 4 rodadas do Campeonato Paulista,
todo o trabalho que ele fez vai ficar aí para o outro treinador. Mas se o Dorival for ficar no São Paulo até o final, ainda assim, não é o Dorival que tem que tocar esse planejamento aí e a reformulação do elenco. É o departamento de futebol, gente, que tem que fazer esse trabalho. Agora, aí temos um problema. Por quê? Porque no departamento de futebol de São Paulo, quem é que trabalha? Uma coisa eu falo pra vocês, eles ganham, tá? E ganham muito bem. Olha, tem gente lá que ganha muito, muito bem, tá? Mas muito dinheiro mesmo, tá? Né, Belmonte? Tem um alto salário colossal, astronômico, né? E alguns podem sustentar, mas ele é bom, ele trabalha, merece. A questão é se ele trabalha, né? Se ele tá trabalhando. Eu deixo pra vocês aí nos comentários desse vídeo aí, pra você comentar. O cara que ganha um grande salário, um baita salário, ele não trabalha, ele é o quê? O nome disso é vocês que sabem, né? O nome disso, não tô falando que a pessoa é. Agora, se quiser também, pode falar o que ele é. Aí, no caso aí, nos comentários do vídeo, né? Porque ganha muito bem, e muito, tá? Muito dinheiro. E o que faz? Nada, não faz absolutamente nada. Porque é o departamento de futebol que tem que tocar o planejamento e também a reformulação do elenco. E não o técnico. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Então vamos lá. O Dorival não quer ficar com o Luan. O Luan não vai ficar. E sinceramente, o Luan não merece vestir a camisa do São Paulo. Chega de Luan. Chega. Chega, ele não se corrige, ele não amadurece, não cresce. Então, área, meu irmão. Não entendeu que é São Paulo? Área, meu irmão. Já ajoelhou hoje para falar, obrigado, senhor, por me fazer primeiro ser jogador profissional de futebol. Segundo, jogar nesse clube aqui. Não fez isso ainda? Área, né? Eu acho que, sinceramente, o São Paulo tem que realmente pensar na ausência desse jogador, tem que parar de contar com esse jogador. Agora, o Dorival também não quer o Ickson. Esses dois jogadores são dois jogadores que o Grêmio quer contratar, que o Renato gosta da ideia de ter um ou outro. Bate um fio com o Renato, fala, Renato, vamos facilitar esse trâmite aí com o Ferreirinha? Você pega o Edson ou então o Luan, ou os dois, já que os dois não vão ficar aqui no Morumbi, e vamos tentar fazer alguma coisa, meu amigo. Tem que fazer alguma coisa. Né? Por quê? Porque o Ferreirinha é um jogador que o São Paulo quer de fato contratar, mas a gestão em torno da contratação desse atleta é uma das piores que vocês podem imaginar. O São Paulo simplesmente está esperando para ver o que vai acontecer. Há propostas aí da Europa pelo jogador no momento, né? Pelo que dizem. Há também proposta que chegando aí do mundo árabe e tem proposta da Major League Soccer, né? Também chegou uma proposta do futebol mexicano aí, ao que tudo indica, né? Aí o São Paulo vai esperar para ver o que acontece. Ora, para ver o que acontece, São Paulo é um clube grande nessa relação. São Paulo tem um projeto Libertadores que foi constituído aí a partir da conquista da Copa do Brasil. Então, gente, o São Paulo não pode passar vergonha na Libertadores. Porque a Libertadores foi aquela competição que fez o São Paulo ser conhecido mundialmente. Tá, depois disso teve algumas disputas aí em que o Tricolor não foi muito bem, mas tá voltando a Libertadores, tem que fazer uma grande campanha. E eles já deram a entender que querem fazer essa grande campanha, vão trazer 2 jogadores para ser titular, não sei qual, né? Quais jogadores, né? Ninguém fala. Então o que acontece é o seguinte, né, gente? Há uma avaliação sobre o jogador, ele é bom jogador, vai lá e contrata. Eu não estou falando que tem que contratar por ser bom, não ser bom. Eu não gosto do Ferreirinha. A questão não é essa. Eu estou falando aqui, por exemplo, da avaliação. Essa avaliação, ela já aconteceu. E ela resultou em algo positivo. Ou seja, o jogador realmente é interessante e vale a pena a gente contratá-lo. Se isto é assim, se já entenderam que o jogador é importante para o projeto, não pode ficar esperando. Não pode ficar esperando. Tem que se colocar à frente disso aí. Não pode esperar o jogador não ser contratado por alguém para o São Paulo ir lá e contratar. Sabe, tudo uma boa, dentro da facilidade. Ninguém quer, então eu vou lá e contrato, não sei o quê. Último ano de contrato dele com o Grêmio, que vai até 2024, ali em dezembro, né? Então, já vai ficar menos valorizado financeiramente a partir da próxima temporada, tal, não sei o quê. Eu vou ficar aqui esperando. Pô, São Paulo é gigante, não pode, sabe, depender desse tipo de ação. É muito amador o que está acontecendo no São Paulo, gente. O tal do Belmonte, ele é realmente horroroso. Os outros também, né? Então, o Ferreirinha é de fato esse jogador, vai logo atrás do jogador. Já perdeu o Martini, tá perdendo aí também o Mastriani, tá perdendo outros jogadores e vai perder também o Ferreirinha porque ele vai ficar esperando para ver o que acontece. Não tem que ficar esperando. Cadê o dinheiro? Porque o São Paulo, vamos combinar, tem muito mais dinheiro do que há 1 ano, 2 anos atrás. Teve premiação, teve um monte de coisa aí. Cadê o dinheiro? Aí vai ficar com essa conversa agora que não tem dinheiro. Entende? Então, tem que de fato correr atrás dessa contratação, caso haja de fato essa avaliação positiva sobre o jogador que a gente sabe que existe. Tá tudo errado, gente. E tem que mudar as coisas, porque senão vai ficar realmente complicado, né? E o São Paulo pode passar vergonha na próxima Libertadores de 2024. É isso.